Olá, aqui é o Xizen, Eco Ninja. Bom, faz bastante tempo que eu não faço vídeos, mas aconteceram algumas coisas nos últimos dias e aí eu não posso deixar de falar alguma coisa sobre isso. E algo realmente muito triste, muito terrível que aconteceu foi a tragédia de Brumadinho, no rompimento lá da barragem da empresa Vale do Rio Doce. Realmente algo assim de dimensões catastróficas, algo que realmente deixa todos nós brasileiros muito tristes, algo assim, assim até para eu que sou da área do meio ambiente é difícil de imaginar. Realmente é algo assim, não tem nem palavras para descrever. E eu vou fazer algumas considerações aqui, assim de uma forma bem simples e do ponto de vista do meio ambiente. Então, o que eu vou falar aqui é sobre os tipos de calamidade. Bom, isso porque esse acontecimento passou a ser veiculado na mídia como a tragédia de Brumadinho. E aí, tragédia pode ter várias interpretações, não é? Existem várias causas para uma tragédia. Mas aqui eu vou falar de calamidade. Então, Brumadinho lá, o que aconteceu, o rompimento da barragem foi uma calamidade, uma catástrofe. E aí isso pode ter causas diferentes. Então eu vou dar aqui um novo olhar para a gente poder entender. É bem simples, mas é necessário que a gente tenha clareza para compreender melhor. Então eu vou falar sobre 3 tipos de catástrofes e calamidades. O primeiro deles é causada pelo homem, pelo ser humano, não só homem, pelo ser humano. Então, os exemplos mais notáveis disso são guerras, principalmente, ou são acidentes de transportes, por exemplo, um navio que afunda, Mas, pera aí que a gente já vai entrar nesse ponto. Mas assim, guerra é realmente algo que é notável, que é causado pelo ser humano. A exploração de determinadas atividades econômicas também. Mas assim, o melhor exemplo de todos é a guerra mesmo, porque a guerra ela causa vários danos ambientais muito graves. E isso é causado, porque pessoas resolvem brigar. O segundo tipo é uma calamidade causada por fatores naturais, pela natureza. Então, quando a gente tem, por exemplo, vulcão, tufão, furacão, terremoto, tsunami, e por aí vai. Uma seca muito severa, uma geada muito intensa também, ou inundações, Tudo isso são acontecimentos que têm causas naturais, é a natureza que causa. Mas é claro que, como a gente faz parte da natureza, não tem muito bem como separar totalmente uma coisa da outra. É claro que, por exemplo, quando tá lá uma cidade, vai lá um tsunami, é claro que é evidente que foi o tsunami que causou isso. Mas aí existe a terceira categoria de calamidade, que é aquela que tem uma conjunção aí, é causado tanto pelo homem quanto pela natureza. E aí
Isso pode se dar em várias gradações, ou seja, até que ponto é causado pela natureza ou até que ponto é causado pelo homem. Então, por exemplo, você tem um avião e aí teve uma tempestade e aquele avião caiu. Então, isso é uma coisa que é causada pelos dois, porque se o homem não tivesse feito o avião para voar, aí você não teria queda do avião, é claro. Mas se você também não tivesse a tempestade, aquele avião não cairia. Então lá em Brumadinho o que aconteceu foi que o ser humano fez aquela barragem. Então é com certeza uma calamidade humana. Mas é claro que como foi feito lá, num espaço, numa área muito grande, aquilo também sofre consequências de fatores do meio, de fatores da natureza. E aí muitos fatores podem influenciar nisso, para que a barragem se rompa. Então, se chove demais, se muda a condição do solo, se algum animal ataca lá o solo, se muda, se a temperatura muda, também mudam as propriedades dos minerais. Então realmente isso torna a situação muito complexa. O ponto que eu quero destacar aqui é que não se pode usar como desculpa o fato daquela barragem ter rompido. Não se pode usar a natureza como desculpa. Isso porque aquilo foi projetado por seres humanos. Então é uma tragédia humana, uma tragédia com causas humanas. Isso é necessário que fique bem claro. Se você constrói algo e aquilo oferece algum perigo, é necessário que se tome os devidos cuidados para que aquilo não gere consequências negativas. Então, muitas vezes quando acontece esse tipo de acidente, aí, algumas pessoas acham que foi simplesmente uma fatalidade, mas não há como excluir a culpa do ser humano, O ser humano, nesse caso, eu posso dizer que é o principal culpado. E aí isso gerou realmente perda de vidas humanas, assim, que é algo assim incalculável. Também gerou um dano enorme no meio, perda de flora e fauna e assim por diante. Então eu espero que essa explicação tenha ajudado um pouquinho mais a esclarecer, ou talvez a confundir mais ainda, porque realmente a situação ela não é simples. Quando se fala de meio ambiente, muitas vezes nós lidamos com situações muito complexas, muito difícil. Então eu lamento mais uma vez que isso daí tenha ocorrido de novo no nosso país. E vou fazer mais vídeos comentando sobre isso. Então, até o próximo.